E aí, minha galera, beleza? Tudo bem? Como é que tá vocês, galerinha? Tudo na paz de Deus? Chegar aqui um pouquinho para frente. O Bahia começa a fechar seu negócio lá com o Vitor Hugo. Deixa eu tirar aqui, tá dando baixar um pouquinho aqui. Agora melhorou. Mais um pouquinho, Lúcio. Esse blum, né? Acho que agora deu uma melhorada. Então o Bahia está com as suas tratativas já em fase final lá com o Atlético Mineiro na questão de Vitor Hugo. Vitor Hugo que deve se transferir definitivamente para o Atlético Mineiro. Bom, o Bahia não tem interesse pelo atleta. O atleta tem contrato até o final do ano e daqui a alguns meses pode fazer um pré-contrato. E é o único time grande, assim no sentido de primeira divisão, que mostrou interesse pelo atleta. E o que eu sempre defendo aqui é isso. É que se o atleta quiser seguir sua carreira e não tem interesse no time do Bahia, que libere o atleta. Confere? Se o atleta vem para aqui, para o Bahia, para não estar atuando, para não estar jogando, você atrapalha a carreira do atleta. E ele que não é um atleta mais novo. Né? Eu acho que ele já tem 30 e algumas coisas. É um atleta de. Né, tem, acho que é 34 anos, deixa eu ver aqui direitinho, com a idade que ele tem. Então, é um atleta que já não tem mais o interesse para o Bahia. Em 2023, quando ele veio, evidentemente, o Bahia queria aquilo que eu falei, o Bahia queria criar um marketing em cima disso, em cima de alguns atletas experientes, para mostrar para o Brasil e para o mundo que o Bahia estava chegando no mercado 34 anos. Então, 34 anos não é a peça que o Bahia mais quer. O Bahia está pegando um jogador com 21, 22 anos. Pegou o Santiago Ares, liberou com 33 e trouxe o de 21. Está trazendo o de 21. Aí você vai perguntar o seguinte, como foi a transição? Como está sendo essa negociação? Né? Ele que tinha contrato com o Bahia até o fim de 2026, você sabe que quando chega faltando 6 meses antes do final do contrato, ele já pode assinar um pré-contrato e o time termina perdendo quase tudo. E o Bahia, evidentemente, segundo a apuração de informação, a operação envolveu valores, né, escalonados. O montante total pode alcançar até 1 milhão de euros, 6 milhões e 400 e alguma coisa, o total, na cotação atual. Quando o valor inicial de negociação gira em torno de 1,5 milhões de reais. Então, o que, é que a gente quer dizer? Essa negociação financeira, o Bahia dá uma enxugada na sua folha com esse atleta, cria uma boa expectativa para ele, não atrapalha a vida do atleta, ele segue sua carreira, sua profissão, sua família, isso que interessa. Isso o Bahia dá uma enxugada na sua folha de pagamento, com um atleta que iria ficar mais tempo no banco e todo mês recebendo dinheiro. Como eu já falei, o Bahia, uma empresa, não tem como ficar com o atleta pagando o tempo todo para o atleta não estar atuando. E nem no banco, às vezes, indo. Né? Não adianta que o Rogério Ceni ia colocar ele para jogar. Já o Bahia Mirim, né, que é os garotos que estão na Copa São Paulo, meteu 5-0 no Inter de Limeira. O Bahia meteu 5-0 na Inter de Limeira ontem, estreou na Copinha São Paulo. O Bahia que nesse período já levou uns atletas com um pouco mais de experiência, um pouco mais maduros do que na última Copa, né? Um ano a mais do que o ano passado. O tempo passou, mais um ano esses garotos pegaram essa experiência, trabalhou, né, esse período todo, participou de competições nacionais e estaduais e agora voltou à Copa São Paulo, volta com um time mais maduro, mais macetoso. E parte desses meninos, dos 30 que foram, como eu falei no dia de ontem, 30, só 22 que foram para lá. 8 vão ficar aqui trabalhando. Esses que vão ficar aqui trabalhando é para uma situação de emergência ter que levar e leva de imediato para reforçar numa final, qualquer coisa, se necessário for. Mas eu acho o seguinte, se o time chegar à final, tem que manter o que chegou, né? E não levar o reforço. O reforço é quando você percebe que há um tropeço e você precisa melhorar. Mas se o time vai chegando, 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 vai deixando, vai dando confiança. Não mexe nada. É a quinta, aqui com a 16ª edição da Copa São Paulo Júnior, e o Bahia estreou com o pé direito, né? O Bahia goleou por 5-0, a Copinha hoje de 2026. E o Bahia que vai ter outros jogos, né? Que já vai acontecer os outros jogos. E deixa eu ver aqui quem vai ser o próximo adversário do Bahia. O próximo adversário do Bahia, com a goleada, o Bahia assume nesse momento a ponta, a tabela, né? O Esquadrão se isolou na liderança do grupo 9, além da Inter de Limeira, também o CSA, né? E o América de São Paulo, que empataram no dia de ontem. Jogaram um pouco mais cedo que o Bahia e empataram. Então tá aí o jogo de
O CSA e América foi empate no 0-0 e o Bahia meteu 5. O Bahia assume a liderança do grupo com 3 pontos e os outros 2 com 1, que é o CSA e o América de São Paulo. Já o Vitória empatou de 2-2, depois está tomando 1-0, foi lá e empatou, depois o time adversário capivariano mudou, 2-1, e o Vitória, numa apagada da luz, empatou o jogo. Mas o Vitória também teve 2 jogadores expulsos durante a competição. Então, de qualquer forma, o Vitória saiu no lucro. Ter 2 jogadores expulsos tem que mudar a cabeça dos garotos, né? Tem que mudar a cabeça dos garotos. Vai para uma competição dessa de tanta importância, já tem, no primeiro jogo, 2 jogadores expulsos, tá faltando o quê? Responsabilidade, compromisso, se empenhar, se dedicar, porque a oportunidade não está aberta a cada momento da vida. Certo? Não está aberta para se estar vacilando, como diz o ditado. O Bahia que estreia no final de janeiro, o Campeonato Brasileiro. O Bahia aqui também, no Campeonato Baiano, estreia, acho que é no dia 10 agora, jogando. Estreia Bahia, estreia Vitória. Bahia e Vitória lá no final do mês, 28. Ambos estão disputando o Campeonato Brasileiro. Então, o que a gente quer dizer é o seguinte: esperar o time retornar. O time principal retorna de férias, tá certo? Começam os trabalhos. Só que o Bahia já vem, eu espero que já incorpore alguns atletas que estão chegando e que possa ter uma conversa para o ano 2026, uma conversa de dizer o seguinte: já estamos devendo uma competição fora da Copa do Nordeste, porque nós não vamos disputar, e fora do Campeonato Baiano. Eu acho que o Bahia já ingressa no terceiro ano, né? Sem contar 2023, 2024, 2025, 2026, o Bahia já entra no quarto ano, vamos dizer assim, desse novo projeto, dessa nova ideia, e a gente espera estar com a expectativa de ter um time melhor no sentido de disputa, principalmente fora de casa. O time do Bahia fora de casa tem dado muito a deixado muito a desejar, é um time que tem sido covarde quando joga fora de casa, e a gente espera que o Bahia possa ser melhor nessa competição agora, fazendo jogos dentro de casa como faz, né? Jogando com garra, determinação, fibra e tudo, mas que fora de casa aplique pelo menos o mesmo empenho. Você não pode ir de casa fazer 10 e lá fora fazer 0. Não existe isso. E o Bahia tem feito isso. Tem dado a importância, tem mostrado com a torcida de casa que é um time competitivo, difícil de ser abatido dentro de casa, mas fora de casa ninguém respeita. Vai lá e bate, como diz o ditado, tapinha na bundinha e bate no Bahia e acabou. Então, isso tem que mudar agora, em 2026. É o que a gente espera. Vamos esperar o retorno dos atletas, que começam a partir da manhã, que os trabalhos já começam, que a gente possa ter, no próximo final de semana, o Campeonato Baiano, a bola já rola, tá bom? Então, um abraço para vocês, obrigado pelo bate-papo. Hoje é domingo, conversa-se pouco, vamos esperar a bola rolar.